mesmo assim, eu vou orar. Você pode falar melhor? Você pode falar isso com alguém? Mesmo assim, como? Esse mesmo assim tem tanta resposta, né? Mesmo assim passando luta, mesmo assim passando provação, mesmo assim passando por de vez em quando pela incredulidade, mesmo assim diante das circunstâncias adversas, as ondas adversárias, mesmo assim nós vamos continuar orando, ok? Daniel, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 11 e o verso de número 16. Eu tenho que ler para que você possa entender melhor o contexto desta mensagem. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Verso 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, lê para mim, por favor, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Verso 12. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E o verso de número 16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Amém? Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Viva, eficaz, palavra poderosa. Precisamos, Senhor, da tua graça, dos teus favores, da tua inspiração para esta mensagem. Fala aos nossos corações, muda a nossa forma de ser, Senhor, a nossa forma de orar, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. E você diz amém. Volte aí ao seu lugar, glorificando ao Senhor. Com toda certeza, todos nós que aqui estamos, precisamos mudar a nossa vida de oração. Todos nós precisamos melhorar o nosso relacionamento em oração com Deus. Eu vou colocar aqui algumas perguntas e eu vou me incluir nesse contexto das perguntas. Nós temos orado a Deus,
praticado verdadeiramente a oração? A oração tem feito parte do conjunto de prática do cristianismo para nós. Acreditamos nas orações que nós fazemos, no poder que ela traz para as nossas vidas. Temos separado tempo e local para orar. Como está a nossa conversa com Deus? Você acredita na tua oração? Bem, são perguntas que eu estou lançando. E quando eu faço essas perguntas, eu associo cada uma delas à vida de Daniel. Se nós pararmos para ver quem era Daniel, nós vamos ficar assustados. De imediato, era um homem muito ocupado. Era como se fosse o primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Mas, mesmo assim, ele tinha tempo para orar. Na hora em que fizeram um edito para que ele não pudesse buscar o seu Deus, mesmo assim, Daniel arranjou um jeito de orar. O cristianismo, ele é marcado pela vida de oração. Não há vida cristã sem oração. Infelizmente, muitas pessoas professam o cristianismo e falam que são cristãos, que seguem a Jesus Cristo, mas não oram. Nós estamos vivendo uma geração que não ora a Deus, de uma oração que só busca a Deus em oração quando na igreja, quando de um culto. E isso tem preocupado muitos líderes, porque nós percebemos que a oração é algo indispensável para que a igreja avance. A oração é o oxigênio da vida espiritual de todo e qualquer crente. Sem oração, não há avivamento. Sem oração, não há avanço na vida missionária. Sem oração, não há poder espiritual. Não há autoridade do céu para combatermos o mal, para repreendermos e expulsarmos Satanás. Por isso, a oração é a evidência de que eu estou vivo. Se eu estou respirando aqui, é sinal que eu estou buscando oxigênio, digo, meus pulmões estão funcionando, eu estou dependendo disso para viver. Igualmente a oração. Se eu não oro, a tendência da minha vida espiritual é a morte, é morrer espiritualmente. E eu lanço de uma forma muito direta para você esta colocação e esta pergunta. Você tem orado? Você tem conseguido orar, buscar a Deus? Ter 3, 5 minutos no seu tempo a sós com o Senhor. Vez por outra, é necessário eu, como pastor, abordar este assunto de oração. Porque ao mesmo tempo que é algo tão simples, tão fácil, conversar com Deus, ao mesmo tempo se torna muito difícil, por causa do contexto, por causa das nossas ocupações, por causa do nosso comodismo, por falta também de fé, de conhecimento, de querer estar perto de um Deus que tudo pode. Daniel, pois, diz o verso 10, quando soube que a escritura estava assinada, quando o edito do rei foi proclamado, dizendo que era proibido a qualquer homem buscar o seu Deus, para falar com o seu Deus, pedir a seu Deus alguma coisa, ou alguma outra pessoa, poderia somente pedir ao rei, diz que Daniel entrou na sua casa. Diz lá, havia um quarto, as janelas ficavam abertas, da banda de Jerusalém, em direção à cidade de Jerusalém. Ele estava bem longe, ele estava lá no cativeiro da Médio-Pérsia. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer ver só como eu vou acertar? Quando é que nós geralmente gostamos de orar? Ou quando nós achamos que precisamos orar? Como estamos passando algum o quê? Alguma luta, alguma enfermidade, algum ataque do inimigo, alguma situação difícil. Aí a gente fica crente rapidinho. A gente quer orar, a gente vai pedir oração. Infelizmente tem gente que nem nessa hora consegue orar. Já ouvi de alguns crentes, pastor, eu nem estou conseguindo orar, tamanha tem sido a minha luta. Quando, na verdade, ele deveria já estar orando há muito tempo. E Jesus ensina isso na oração do Getsemane, orar de forma preventiva.
Antes da tentação chegar, a gente já ora. Antes da enfermidade chegar, a gente já ora. Mas com toda sinceridade, eu digo, é difícil manter uma vida constante de oração? Sim ou não? Eu gostaria que todo mundo... Eu vou me colocar aqui. É difícil manter uma vida constante de oração? Sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, é impossível? Não. Já viu que nós temos tempo para tudo? Esse tal de celular rouba muito o nosso tempo. A gente pode estar fazendo o que for, deu tim, pim, pom, boi, a gente para e vê. O Espírito Santo pode gritar, pode acenar, você não para. Eu tive uma experiência nesta semana, a Márcia não sabe, vou falar aqui, de terça para quarta, eu disse, Deus, falo, não falo, Deus às vezes, Deus fala, irmãos. De terça para quarta-feira, naquela agitação toda que estava o país, de 7 de setembro, eu me lembro que fui dormir muito tarde, segunda-feira à noite, de segunda para terça. E eu estava lá na cama, de repente um sonho. Eu estava num lugar, neste lugar eu estava dobrando o joelho para orar. Uma voz dizia, ore. É difícil para mim orar também, eu confesso. Ainda mais de noite, de madrugada. Quando eu dobrei o joelho no sonho, irmãos, eu acordei com uma presença de Deus tão forte. Uma presença que eu jamais senti na minha vida. Eu me levantei, eu chorei, eu fui para o banheiro, eu dobrei o joelho e a presença de Deus estava sendo intensa, cada vez mais forte. Forte, forte. Me fez ficar de joelho. Eu dizia, Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso, Deus? E Deus começou a falar, não vou dizer aqui, começou a falar comigo muito. Muito. No dia que eu estava muito cansado, o Espírito Santo foi lá e me acordou para orar. Quando faz em mim, ele faz em você também. Eu tenho certeza que alguém já foi despertado de madrugada para orar. E quando nós somos despertados para orar, o que Deus mais deseja é que nós venhamos desfrutar a presença dele. Porque geralmente quando nós resolvemos orar, é para pedir. A gente quer alguma coisa. A gente quer um milagre, a gente quer uma porta aberta. A gente quer uma solução. Mas a visão de Deus é diferente. Quando Deus nos acorda, nos desperta, nos impulsiona a orar, Ele quer que nós venhamos desfrutar dEle, da presença dEle, da alegria, do gozo. E quando nós começamos a desfrutar disso, irmãos, o reino, quando diz lá, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, é real. Daniel, por que Daniel buscava a Deus? Era apenas porque ele era o importante, era o primeiro-ministro, o homem mais culto, o homem mais inteligente, o profeta que acompanhou todo o cativeiro babilônico, e nesta época aqui Daniel estava na casa dos 80 anos. 80 anos, um idoso, que manteve a vida constante de oração ao longo de toda a sua vida. Você quer vitória, então ore. Quem melhor te representa diante de Deus é você. Nada contra pedir oração, alguém faz parte do cristianismo. A Bíblia fala, o Novo Testamento, para nós orarmos uns pelos outros. Mas nós somos aqueles que temos que nos representar. Não posso mandar um porta-voz para falar com Deus. Daniel, ele aparece no contexto deste livro, e o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ele é tanto o personagem principal como o autor do livro que leva o seu nome. Este Daniel, ele nos dá um exemplo do que é servir a Deus, do que é ter comunhão com Deus, mesmo sendo um homem de status social elevado. O próprio Senhor Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, ou das Oliveiras, Monte das Oliveiras, sermão profético, vai dar testemunho de que o livro de Daniel foi escrito por Daniel. Ele assina embaixo, porque a grande parte das informações que nós temos sobre Daniel está justamente no livro de Daniel. Veja só, relata Daniel sendo levado pelo cativeiro babilônico, ainda adolescente, no ano de número 605 a.C., juntamente com a leva. Não foi família, não foi parente. E esse Daniel vai passar todo o período do cativeiro, vai também viver como um homem estadista,
vai passar por 3 grandes impérios, e o último, Medo-Persa, rei Ciro, no ano 536, esse Daniel estava lá. Bem, este homem era de uma linhagem real, de uma família culta, uma família nobre, da classe mais elevada de Jerusalém, mas, acima de tudo, Daniel era crente. Diga, Daniel era crente. Eu pergunto, o que é que está faltando hoje no mundo? Crentes. Não é no sentido feio, ruim desse termo, não. Crente, pessoa que acredita em Deus. O que é que está faltando? Não se escandalize com o que eu vou falar, não, tá? O que é que está faltando nas igrejas? Crentes! Pessoas de fé, de determinação. Pessoa que vai dizer, não vou ser abalado. Mesmo diante das lutas, mesmo assim, eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando, eu não vou entregar meus pontos. E quer saber de uma verdade? Nessa pandemia, irmãos, teve muita gente que apostatou da fé. Sumiu, no sentido não de estar na igreja, mas no sentido espiritual, abandonou a fé. Foram atrás de outros deuses, ou se tornaram ateus. Mas nós, mesmo com toda a pandemia, mesmo assim nós continuamos de pé, servindo a Deus e buscando ao Senhor. Bem, as histórias de Daniel são bem conhecidas. Mas tem uma que se destaca, Daniel na cova dos leões. Daniel entre as feras famintas. E para que você entenda, o edito, né, foi este. Quem for pego fazendo oração a um outro Deus será lançado na cova dos leões. Eles não podiam vencer Daniel, porque Daniel estava ali com toda a retidão, com toda a justiça. E o único meio que eles viram para pegar Daniel e colocá-lo em uma prisão, por ciúme, porque ele era o primeiro dos 3 grandes principais, era contra alguma coisa contra a lei do seu Deus. E diz que Daniel foi, sim, lançado na cova dos leões. Coloca para mim Hebreus capítulo 11, verso número 33. Dentro do capítulo do Herói da Fé, o nome de Daniel vai aparecer e vai fazer alusão à questão da boca dos leões. Diz assim, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Quem é que estava lá? Daniel. É tão bonita a história de Daniel, que nesse período, dos grandes milagres bíblicos, né? São 4 grandes períodos, período de Moisés e Josué. Vamos encontrar Elias, Eliseu, vamos encontrar Jesus, os apóstolos, mas também tem um capítulo dos milagres tremendos na época de Daniel. Bem, quando nós lemos o capítulo número 6, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que Daniel conseguiu superar a cova dos leões através da sua oração. Bem, Mateus 6, verso de número 6, e eu quero dizer que é muito importante orar, é muito importante buscar a Deus, e que mesmo que num período de perseguição, e agora algumas igrejas estão enfrentando, principalmente na parte da Ásia, é possível sim orar, mesmo que seja proibido. Olha lá, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. No caso aqui, Daniel fez questão de subir ao quarto. Ele sabia que ali ele tinha um encontro com Deus. Não tinha templo naquele local. Só tinha templos voltados para os deuses do paganismo. Mas ele sabia que ali era o local do encontro dele com Deus. E ele abria as janelas, dobrava os joelhos 3 vezes por dia e orava e falava com Deus. Hoje nós temos que entender que a oração feita na igreja é muito importante. Sim ou não? Sim. Aqui Deus ouve as orações? Ouve. Mas alguns falam assim, oração forte, hein? Me ora aí. Aí a gente fala, você não vai ser orado. Não existe isso no contexto de igreja, ser orado. Mas oração forte. A oração é forte. O forte da oração é Deus. Mas a oração que nós fazemos aqui parece que é mais forte. Mas eu confesso uma coisa para você. A oração que você faz no seu quarto é tão forte como esta que você faz aqui. Porque o Deus que vai ouvir as orações é o mesmo. Alguns colocam a sua fé na oração de alguém. A oração é feita ao Pai em nome de Jesus. No caso aqui, Daniel sabia que Deus estaria lá naquele local com ele. Lembra de Samuel? Quando Deus falou, Samuel, fala, Senhor, porque teu servo, ele estava no seu aposento.
E permita-me dizer uma coisa para você. Deus gosta de nos visitar. Eu quero dar uma palavra profética para você. Se prepare. Deus vai visitar o teu quarto. Se prepare. Deus vai aparecer dentro do teu carro quando você estiver dirigindo. Às vezes no afã, no correria da vida, você está lá. Oh, aleluia. De repente uma presença. Isso é Deus. E o que Deus mais quer ouvir é você falar com Ele. É você conversar, bater um papo com Deus. Deus, estou aqui. Daniel foi proibido de orar. Mas ele não aceitou esta proibição. O que Satanás mais quer é que o crente pare de orar. Mesmo nos países de perseguição ao cristianismo, em que é tudo proibido, é impossível proibir um crente de oração, orar com a alma, orar com o espírito. É impossível, diante de uma perseguição, não cantar com a alma, nem louvar com o coração, porque muitas vezes nós não temos palavras para poder pronunciá-la por causa de proibições, mas a alma grita, a alma fala alto, e as orações chegam até o céu. E eu pergunto, você veio aqui falar com Deus? E pergunto mais, você está ouvindo a voz de Deus? Porque oração não é somente falar, é mais ainda, ou principalmente, ouvir Deus falar. Daniel não teve medo, Daniel não teve vergonha, Daniel manteve uma disciplina, e aqui nós pecamos e muito. Nós não temos disciplina para orar. No nosso dia a dia, de segunda a sexta-feira. E tem gente que fala assim, pastor, eu oro 3 vezes por dia. Eu disse, que hora você ora? E quando eu acordo, Senhor, muito obrigado por este dia, em nome de Jesus, amém. Na hora da refeição, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia, em nome de Jesus, amém. E quando eu já estou chegando em casa na hora de dormir, depois de me alimentar, eu pego, dobro o joelho e digo, Senhor, muito obrigado por este dia, em nome de Jesus, dá uma noite tranquila, em nome de Jesus, amém. 3 vezes. 3 vezes ou não 3? Eu pergunto, Deus ouviu? Quanto tempo você separa para Deus? Essa palavra é para você refletir. Essa igreja quer avançar, mas ela precisa da tua oração. Precisa que você ore. Precisa que você interceda. Precisa que você clame ao Senhor. Bem, Jesus tinha esse costume de orar. Mesmo nas horas mais difíceis da vida, como foi o jardim do Getsemane, Jesus ainda teve força. Lucas capítulo 22, verso 41, diz que ele apartou-se cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelho orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E diz que apareceu naquele momento um anjo do céu que o confortava. Bem, certamente todos nós sabemos do valor da oração. No entanto, também sabemos que não é um exercício espiritual fácil de ser praticado. Eu vou listar aqui agora alguns inimigos da vida de oração. Cansaço físico, sono, preguiça mental, dificuldade de concentração. Já viu quando a gente vai orar? Meu Deus, o gás que não está... Será que fechei o gás? Será que a porta está trancada mesmo? E o ferro ficou desligado? Os sons do mundo, as notícias que a mídia transmitem, a falta de fé no Deus que pode fazer tudo e muito mais além. A dúvida, será? Será que Deus pode? A indisposição para perdoar. E quem não perdoa, Deus não responde a oração. Iniquidade no coração. Orar fora da vontade de Deus. Deus muitas vezes tem que dizer não para a gente. É por isso que em Romanos 8, verso 26, Paulo chegou a essa conclusão, que nós não sabemos orar como convém.
Não sabemos orar. Paulo era um homem de oração, mas ele chega a essa conclusão. Mas ele diz que o Espírito, semelhantemente, nos assiste na fraqueza. Em outras palavras, a lei do mais forte para Deus não existe. Porque qual é a tendência quando nós somos muito fortes? Vê um fraco, a gente vai atropelando. Sou mais forte, vou para frente. Mas diz não, que o Espírito Santo ele vai nos ajudar na nossa fraqueza. Em outras palavras, nos momentos que nós estejamos cansados, afadigados, que não temos palavras, que não temos como buscar, estamos desorientados. Nessa hora, irmãos, se há um desejo, uma intenção no nosso coração de buscar a Deus, você tenha certeza que o Espírito Santo vai aparecer para te assistir. E quando ele aparece, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai interceder. Nós temos um sumo sacerdote no céu, segunda pessoa da Trindade, no trono. Satanás vai acusar, Jesus fala, já paguei o preço. Mas nós temos um intercessor dentro de nós, que intercede por mim e por você. E saiba de uma coisa, casa de Deus é chamada casa de oração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Mas a mesma palavra fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo habita em nós. E quando a glória de Deus é manifesta no nosso meio, o primeiro lugar que nós desfrutamos da presença de Deus é no nosso corpo. E nós adentramos no lugar chamado Santo dos Santos, que no passado, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava de ano em ano. Mas quando nós temos o Espírito Santo orando por nós com gemidos inexprimíveis, nós desfrutamos do melhor lugar do mundo e passamos a ser Santo dos Santos. Eu não sei se você já teve essa experiência. E eu digo para você, as melhores orações são aquelas que nós não temos palavras. E temos lágrimas. Lágrimas. E a gente pede coisas às vezes, Senhor, eu quero. Isso é muito importante para mim, me dá, Deus. Aí o Espírito Santo diz assim, ele não sabe do amanhã. Ele não sabe se isso aí vai ser bom para ele. Eu vou transformar esta oração dele. Aí ele vai gemer, 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 gemer. E pega as tuas orações, passa limpa as orações, as palavras, e vai subindo como incenso e chega a Deus. Aí vem a resposta, às vezes é um não. É não. Não. Deus está falando para você que a resposta é não. Não é para todos, não. Tem alguém aqui que está pedindo alguma coisa a Deus. E disse, eu fui no culto, vou hoje no culto, tem uma resposta. Deus está dizendo, não faça. Porque o capítulo 8 continua dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Um não de Deus vale mais do que um sim nosso, ou um sim de homem. A gente chora, a gente fica desesperado, mas Deus diz, não é. Porque mais adiante Deus vai dizer, está vendo só, te livrei, te guardei, te protegei. Aleluia! Bem, Daniel então, ele resolve ter uma vida de oração. Agora aqui, ó, eu vou passar aqui rapidinho, tá? Eu preciso ler, está dentro do tempo. Daniel não ia só pedir não, irmãos. Diga aí, pedir. Com força, pedir é muito bom. E eu gosto. É pecado? Não. Será que Daniel só pedia? Eu vou te mostrar aqui rapidinho a vida de oração, como deve ser. Primeiro, nossa vida de oração tem que ter uma coisa chamada, diga aí, adoração. O que é adoração, pastor? É quando nós elogiamos Deus. Os atributos de Deus. As qualidades deste Deus. A gente começa a falar bem de Deus, da grandeza de Deus, da força de Deus. Um Deus que tudo pode. Eita, essa oração já chega no céu assim, igual uma bomba. É melhor que, Senhor, me dá, eu quero, vim aqui pedir. Calma, vai chegar o tempo de pedir. Salmo 113, verso 1 ao verso 6. Eu quero que você leia para mim. Oração de adoração. Os salmos deles, uma boa parte deles são orações. Orações cantadas, declamadas, como poesias diante de Deus. Salmo 113, verso 1 ao verso de número 6. Olha que bonito. Aleluia!
Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Que coisa linda! De aplaudir, de glorificar, de exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Aí eu pergunto para você, tem isso na tua oração? Eu quero, me dá, Deus. Oh, me dá, oh, me dá. Segundo, oração de confissão. Salmo 32, verso 1 ao verso 5. Davi peca, Davi erra, Davi chora, Davi que vai confessar. É um momento que refletimos e nos arrependemos dos pecados, dos erros, e confessamos a Deus. Quer seja a nível de pessoas que nós ferimos, magoamos, decepcionamos, pecamos, e principalmente a nível de Deus. Olha esse salmo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite, olha a mão, dia e noite, sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao meu Senhor, ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Eu pergunto, somos pecadores? Precisamos pedir perdão pelos nossos pecados? Lembra da oração sacerdotal? A oração de Jesus, né? Que ele fala assim, do Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos livra-nos do mal, porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. Diga assim, eu sou um pecador, mas Jesus já perdoou os meus pecados. Bem, oração de intercessão é quando nós clamamos por alguém. Tem alguém que está precisando de oração? Nós somos conhecidos como o povo da oração. Alguém pediu oração para você para ir hoje aqui na igreja? Geralmente, ora na sua igreja por mim. Oração de petição é quando nós pedimos por coisas pessoais. Diga assim, ô glória, Deus pode abençoar? Alguém já teve vitória pedindo alguma coisa para Deus? Deus mandou uma bênção, sim ou não? Sim. Oração de ações de graça. Muito obrigado, Deus. Valeu a pena, Senhor. Que bênção que tu fizeste na minha vida. Agora, preste atenção aqui. Daniel era muito ocupado. Davi era muito ocupado, era rei. Davi ia até para a guerra. Mas sempre tinha tempo para orar. Mesmo assim, iam orar. Mas talvez você diga, pastor, você não conhece a minha vida. A minha vida doméstica do lar é cuidar de criança, e cozinha, e lava, e passa, e sai, e limpa, e faz, e chega de noite. Não importa. Mesmo assim, você tem que orar. Pastor, eu trabalho, eu estudo, tem 3 empregos lá. Não importa. Mesmo assim, você tem que 1 hora por dia, irmãos. Quanto tempo? Eu estou falando de tempo aqui. Eu estou falando da qualidade de oração. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, não quer dizer que você tem que estar joelho o tempo todo e você está ligado com o céu. Mas se eu tenho oportunidade de ter 5 minutos a sós com Deus, mesmo que seja no meu banheiro, eu vou orar. Eu me lembro do professor de matemática, aliás, de física 4, chamado professor Raimundo, um paraibano da engenharia lá que eu fazia. Um queixão assim, guarda-chuva. Ele entrava na sala, irmãos, e distribuía a prova. Sentava na mesa e ficava rindo da gente. Porque ninguém conseguia fazer a prova. Com consulta. Deixava até a pessoa se conversar. Quanto que deu a sua? Os números não batiam, aquela confusão toda. Eu fui para a prova final deste homem. Eu precisava tirar 4,5. No nervosismo da faculdade, da tensão daquela matéria, e aprender várias outras. Disse, Senhor, eu tenho que passar nisso, Senhor, eu trabalho, eu estudo, eu preciso. Resultado, veio aí a
a nota. Eu não tirei 4,5. De imediato que eu fiz, revisão de prova. Vou fazer revisão de prova agora. Corri. Fui uma fila. Quando eu vi minha prova, eu disse, meu Deus, eu troquei o valor do X pelo Y. A questão está toda, o raciocínio certinho, mas a resposta está... E qual é o grau que eu ia receber naquela questão? 0. Foi o que ele me deu. 0. Disse, meu Deus, como que eu vou conseguir isso? Não tirei 0, não. Sei lá, acho que foi uns 2,5, uma coisa assim. E a questão valia um bom ponto. O que eu fiz, irmãos? Fui pro banheiro. Fiquei escolhendo um banheiro mais vazio. Dobrei meu joelho dentro do banheiro de Deus. Misericórdia, Deus. Senhor, eu tenho erro nisso aqui, eu não prestei atenção, estava tão... eu orei, aí senti a presença de Deus, forte. Falei, agora que eu vou falar com aquele homem. Volto para a fila. Ele lá, não dou, vai-te embora, reprovado. Chegou a minha vez, tremendo da base. Professor, você não acertou. Tá aí outra questão aí, ó. Mas professor, olha aqui o raciocínio. O homem olhou para mim, um olhar bem penetrante. Não sei por que não, mas eu vou te dar uns pontos aqui para você conseguir a nota para você passar. Já viu que você já passou por experiência igual essa? Você entra em um beco, você vai num jardim, você vai num canto, você para num lugar sozinho e ora, e Deus ouve. Este é Deus. A tua vida está no controle dele. Mas se eu não falasse com Deus, era 0 reprovado. Deixa eu correr aqui. Há um homem chamado, que já existiu, já morreu, John Hyde. Ele é um homem que ficou conhecido no contexto da história da igreja como um homem que orava. Ele conseguiu ganhar 100 mil indianos para Cristo. Um autor chamado Francis McGee, ele fala assim, no tabernáculo de Moisés havia um lugar tão sagrado que de todos os milagres de Israel, somente um único homem tinha permissão de entrar ali, Moisés. E mesmo este homem só podia entrar durante um dia dos 365 dias do ano. Perdão, é Arão. Moisés estava na tenda da congregação, na tenda do encontro. Este lugar, o Santos dos Santos, o lugar onde John Hyde se encontrava com Deus na Terra Santa. As cenas da sua vida são por mais sagradas para serem vistas por olhos comuns. Existe lá um museu. Chegando perto do quarto de oração de John, podemos ouvir os seus suspiros e gemidos, ver lágrimas escorrendo por suas faces e ver seu corpo enfraquecido por dias sem alimento e por noites sem sono, sacudido por soluços enquanto suplicava, ó Deus, dá-me almas, senão eu morrerei. É tão bonito a gente ver histórias de homens que fizeram tantas coisas, sucesso, foram empreendedores, foram homens de Deus, reino de Deus. Vê a vida de oração desses homens. Olha só que eu vou falar para você. Nossa igreja precisa orar. Nós precisamos melhorar a nossa vida de oração. Nós precisamos que você que tem tempo para estar terça-feira aqui orando conosco. De jejum e de oração. Precisamos que você entre nessa batalha conosco. Nós queremos comprar este local, mas sem oração a gente não vai comprar. Nós queremos ganhar pessoas para Jesus, mas sem oração a gente não vai conseguir. Você está orando por alguém para Jesus salvar? A gente faz um esforço tremendo aqui, Projeto Natanael, Operação André, traga alguém, fala de Jesus para alguém, evangelize alguém, traga para a casa de Deus. Cadê? Hoje é uma palavra pastoral. É um puxão de orelha. Ou a minha oração só é, me dá para mim, Senhor. E aqui, 7 de setembro nós estávamos aqui. Nós decidimos isso aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que foram, nada contra. Mas resolvemos estar aqui, num campo de batalha espiritual, orando a Deus, que guardasse a nossa nação, que abençoasse o presidente da República, que evitasse qualquer rebelião, revolta. E Deus ouviu. Clamamos, choramos. Mas se você não pode vir, separa um tempo para orar. Buscar a Deus, clamar ao Senhor. O inimigo é astuto. Ele sabia que o forte de Daniel era a vida de oração. E foi aí que ele se levantou para Daniel não orar. Mas Satanás está caindo nesta manhã na autoridade do nome de Jesus, porque esta igreja vai orar. Vai buscar mais. Eu estou separando aqui alguns minutinhos para a gente orar.
Afinal de contas, nós estamos na casa de oração. Jesus fala que certas castas de demônios só com jejum e oração. Por que nós fomos ali, em um apartamento, e Jesus salvou uma senhora, e depois trouxe um milagre? Porque nós fomos em consagração, não eu, mas um grupo de oração de terça-feira, para orar e clamar. Existem demônios que querem acorrentar a tua vida, prejudicar a tua família e os teus negócios. E você tem que estar na posição de sentinela, em jejum, em oração, repreendendo o mal. Paulo fala isso em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 15. Ele vai dizer a respeito da luta, da armadura. Ele fala a respeito de calçar os pés para a preparação do evangelho da paz, verso 16. Depois pula para o 18. Diz que, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O maligno não está brincando. Se vocês forem notar os vídeos que vocês recebem aí pelo WhatsApp, de crianças sendo aí engodadas, Satanás continua querendo matar, roubar e destruir, nós vamos ficar assistindo. Aí quando chega no verso de número 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu te pergunto, você tem algum amigo de oração? Por quem você está intercedendo hoje? Pessoas que estão marchando para a destruição de vidas. Bem de forma pontual aqui. Primeiro, a oração nos faz ser pessoas melhores. Por que Daniel tinha um espírito excelente? Por que Daniel tinha inteligência e sabedoria? Por que Daniel conseguiu superar 3 grandes impérios? Por que Daniel, ainda na casa dos seus 80 anos, ainda era o predileto do rei? Porque Daniel orava. Muitas vezes a gente quer promoção. E aí o verso 4 vai falar sobre isso. Capítulo 6 de Daniel, verso 2, 3 e 4. Vou ler aqui para você. Você quer prosperidade? Você quer bênção? Nesse negócio de contar 1, 2, 3, receba o teu milagre, toma aí o milagre. Não é assim, não. Deus não age de forma automática. Há um preço. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Verso 4. Então os presidentes, diz aí, procuravam ocasião para acusar Daniel. Não viram culpa, não viram vício, não viram nada. Ele era fiel. Aí eu pergunto, alguém quer prosperidade aqui? Alguém quer uma vida abundante? Alguém quer crescer espiritualmente? Sabe qual é a minha resposta? Vá orar. Diga para alguém, vá orar. Sabe aquele, tem no caminhão lá, hora que melhora. Fala para alguém, hora que melhora. É o caminho. Bem, veja lá. Nós não podemos abandonar o nosso quarto secreto. Tem aí a parábola do fariseu e publicano. Vou contar para vocês. Vai o publicano e o fariseu, Jesus conta a parábola ao templo. E diz que o fariseu ele começa a dizer, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. E o pobre do publicano, que era uma classe rejeitada, ele bate no peito e diz, miserável, pecador, não sou digno. E diz que quem volta justificado para casa é esse publicano. O que eu entendo disso aqui? Quando nós estamos em oração, nós ficamos melhor. Nós aprendemos a perdoar, a amar, nos humilhar, a reconciliar. É um trabalho do céu. Alguém precisa ser moldado aqui? Eu preciso. Quando nós oramos, o oleiro está lá, já preparado lá, ó. Vai pegar você, barro, e vai começar a tratar com você. Vai te apontar lugares que você precisa corrigir, áreas que você precisa estar melhor. Então a oração nos molda. A oração traz a presença de Deus. A oração nos faz ser instrumentos de Deus. Quer ser um instrumento de Deus, homem de Deus, boca de Deus, vai orar. Em segundo lugar, a oração nos faz confiar mais no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que nos homens, nos príncipes, no cavalo, diz o Salmo. Então o verso número 10 diz que Daniel temia o Senhor.
E mesmo assim ele vai orar, ele vai confiar, ele vai buscar a Deus, vai confiar de todo o seu coração. Coloca aí para mim, por favor, 2 Timóteo 1, verso 12. Timóteo fala, Paulo escrevendo a Timóteo, era um homem de oração, mas Timóteo vai declarar, Paulo vai declarar a Timóteo alguma verdade. 2 Timóteo, é isso? 1 e verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo estava dizendo, olha, eu continuo crendo. Alguém continua crendo em Deus? Alguém continua crendo nos milagres de Deus? Nos feitos poderosos de Deus? Nas portas que Deus vai abrir? Nós estamos aí numa campanha, e aqui já estou terminando, derrubando gigantes. Você acha que nós estamos nessa campanha sem orar? E os gigantes já começando a cair. Bem, o tempo gasto de joelhos em oração fará mais para remediar as dores do coração e a tensão nervosa do que qualquer outra coisa. Já viu como as pessoas estão doentes emocionalmente? Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como lançar? Em oração. Quem orar com mais intensidade e constância terá uma vitória sobre suas preocupações. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais ansiosos ou inquietos por alguma coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. E por último, a oração atrai o poder de Deus. Diga aí, poder de Deus. Já pensou? Como é que foi a oração de Daniel? Dá para você imaginar? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vou me lançar na cova. E o texto fala que os leões estavam, diga aí, famintos. Será que você teria coragem de ser lançado na cova dos leões? Eu não. Já ficou de cara a cara com o leão? Já foi no jardim zoológico? Eu já fiz isso. Não dá para encarar aquele bicho, não. Você olha assim e diz, meu Deus, patão, né? Umas garras. Será que você teria coragem? A Bíblia diz que Satanás ruge como não é leão. Diz que ele procura quem possa tragar ao redor. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Agora vamos lá. Leões têm vários significados. Espiritualmente falando, inimigos, lutas. No caso aqui, Daniel. Será que Daniel não orou, irmãos? Deus me... Ele sabia do edito. Se alguém orar, será lançado aonde? Na cova dos leões. Será que o Senhor me guarda? Me protege. Pode ter leões cercando as nossas vidas. Mas você vai vencer esses leões. Como? Orando. Lembra do Salmo 91? Pisarás o leão e a áspide. Calcarás o filho, aos pés do filho do leão e a serpente. Pelos olhos da fé, Satanás, eu vejo Satanás maquinando várias coisas contra nós. Acusações, laços, dardos. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos passar por cima. Nós vamos vencer isso na autoridade do nome de Jesus. Deus vai te dar graça. E hoje tem sido a manhã decisiva. Nós vamos orar daqui a pouco. Espera só um pouquinho. Decisiva. É hoje que você vai pisar o filho do leão, a serpente. Fazer tudo que foi preparado no inferno, eu jogo por terra. O louvor que nós cantamos não foi combinado. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte. Quando Daniel foi lançado lá, e agora? O rei triste, Daniel, meu ministro, meu primeiro-ministro, e agora, Daniel? Diz que aquele rei não conseguiu dormir. E os inimigos, pegamos Daniel. De manhã cedo o rei vai, Daniel. E o rei tinha sido profeta. O teu Deus vai te livrar. O Deus a quem tu serves te livrarás. E Daniel responde, rei. Tem até um louvor que diz Daniel fez, né? Botou os leões lá para aquecer os pés, aquela coisa. Aí o pessoal cria várias coisas. Mas imagina, passou a noite, diz que o anjo de Deus livrou Daniel da cova dos leões. Daniel viu o poder de Deus. Você quer ver o poder de Deus? A igreja primitiva conhecia esse poder.
Tem várias referências no tempo de ler. Atos 4:31, Atos 16. Quando orava, o chão fazia o quê, irmãos? Pastor, isso é só para Jerusalém, é? Continua. Já teve casos de pessoas que estavam tão cheias de Deus que as mãos começaram a brilhar. Você acredita nisso? Eu acredito. Não estou dizendo que é regra. Coisas sobrenaturais. Eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero. Oração é encontro com Deus. Moisés saía de lá o quê? Com a face o quê? Brilhosa, Shekinah de Deus. E Paulo diz que a glória que está em nós é superior à que está em Moisés. Lá tinha medo, temor, mas agora nós temos a glória, de glória em glória. Veremos como ele é. A oração atrai o poder de Deus. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. E diz que orou por 3 anos e meio, não choveu e depois voltou a chover. Fogo caiu do céu. E eu quero terminar pedindo a você para ficar de pé. E que você agora olhe aqui para mim, por favor. Pode ser, Elias, baixinho. Eu quero que você olhe aqui para mim. Eu quero terminar com as mesmas perguntas que eu fiz no início. Você está entendendo essa mensagem? E aí, que nota você dá à sua vida de oração? Eu confesso, eu preciso melhorar. Perdoa-nos, Senhor. Temos tempo para tanta coisa, Deus. Não falta tempo para a gente nos alimentarmos, trabalharmos. Muitas vezes o teu Espírito incomoda a gente, mexe com o nosso coração e a gente não se rende. Deus, de nada vale essa mensagem se não houver mudança, Deus. E a mudança começa em mim, Deus. Eu preciso melhorar a minha vida de oração. Nossa igreja precisa tomar uma postura, Deus. Todos os avivamentos da história começaram com oração. Todo mover do teu Espírito sempre começou com ele intercedendo por nós. Nós nos humilhamos, Senhor. E nós queremos demonstrar esta nossa humilhação dobrando nossos joelhos, Senhor. Que você agora tenha um tempo com Deus. Que você converse com o papai. Que você converse agora com o Abba. Peça perdão. Confesse seus pecados. Adore. Interceda. Louve. Peça. Estamos na casa da oração. Na casa do Pai. O melhor lugar do mundo. Viemos encontrar Deus. Não vale. Não vale. Se viemos e não encontramos Deus, não valeu o culto. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu estás tão perto. Tua presença é tão real. E nós somos tão falhos. Ajuda-nos a dar prioridade a Ti, a ser sensíveis à Tua voz. Vivemos em um mundo tão agitado, Deus, um mundo tão corrido. Ficamos de um lado para o outro, Senhor, e não temos tempo de 3 minutos de ajoelharmos diante de Ti e abrirmos o nosso coração e desfrutarmos da presença gloriosa de um Deus tão bom, tão maravilhoso. Ai, decanta lá, muda a nossa sorte, Deus. Muda o nosso comportamento. Nós queremos acertar, Deus. Nós não queremos errar. Muitas vezes nós falamos que estamos fazendo melhor, mas não estamos, Deus.
Perdoa-nos, Senhor. O teu Espírito venha convencer. Venha mudar. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que se humilha. Nós precisamos avançar, Deus, mas sem oração a gente não consegue, Deus. Desperta o teu povo pela madrugada, desperta o teu povo durante o dia, que mesmo no calor, Senhor, das suas atividades, possa em pensamento estar ligado com o céu. Que a tua presença seja real, Senhor, dentro de um carro, dentro de um escritório, até mesmo dentro, Senhor, de um banheiro para orar. Durante a noite, durante o dia, o que nós queremos é ser visitados por Ti. Canta lá.